Deus com alegria no coração. Do capítulo 1 até o capítulo 39, nós podemos ver o juízo de Deus sobre Judá, Israel e as nações, as demais nações. Do capítulo 40 até o 48, nós podemos ver a graça de Deus voltando ao templo e trazendo alegria, paz, restauração e reconciliação para o povo de Deus. Vamos ler, então, Ezequiel capítulo 43 até o versículo 12. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo e convido a você a prestar atenção nessa leitura para a nossa edificação e você que está em casa também. Eu sei que os irmãos vão aprofundar mais nessa lição em suas respectivas classes. E o nosso desejo é que Deus abençoe muito a sua vida e fale profundamente ao seu coração. Ezequiel 43, de 1 a 12, diz assim: Então o homem me levou à porta, a porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. Eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis, nos seus monumentos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo, envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, fazendo-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença, para que observem todas as suas instituições, todos os seus estatutos e os cumpram. Verso 12, todos juntos. Esta é a lei do templo, sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Oremos. Pai querido, fale conosco, Senhor, por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa trazer paz à nossa vida, possa trazer edificação à nossa vida, possa trazer avivamento no nosso coração, possa trazer santificação, possa trazer quebrantamento, possa trazer, ó Deus, reconciliação. É o que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa encher esse templo, encher as nossas vidas com a Tua glória, Senhor, para que possamos viver, ó Deus, segundo a Tua vontade, em comunhão com o Senhor, que possamos, ó Deus, ver o modelo deste templo e nos atentar às Suas prescrições, nos atentar aos seus mandamentos, que possamos cumpri-los, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Nos fortaleça. Volta, Senhor, volta para o Teu povo, toca em cada coração, restaura cada coração, ó Deus, com a Tua glória, com a Tua presença, ó Deus, com a Tua bondade, com a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Imagine comigo uma grande cidade que certa noite sofre um apagão total, as luzes se apagam, e por anos, ela que havia sido cheia de luz, de cores, de movimento, mas agora tudo está escuro, os postes já não funcionam,
As luzes estão apagadas, as casas estão numa escuridão só. A vida para, tudo para. No entanto, depois de uma longa noite, a luz volta e começa a invadir a rua. As pessoas saem de suas casas, olham para cima e choram. A energia foi restaurada, a luz voltou, a cidade reviveu. Assim era Jerusalém, um templo escuro e vazio, depois que a glória de Deus partiu. Nós podemos ver isso no capítulo 10 e capítulo 11 de Ezequiel. Mas Ezequiel agora vê algo extraordinário, um milagre acontecendo. A glória do Senhor volta como um sol que nasce no oriente, enchendo então o templo com luz e vida. O povo de Deus, meus irmãos, que vivia nas trevas da idolatria, por isso Deus saiu do templo. O povo estava em rebeldia contra Deus, estava no exílio, e eles estavam também com a culpa, com o sentimento de culpa, e agora eles têm uma nova esperança, a volta da glória de Deus para o templo, trazendo luz, trazendo reconciliação, trazendo esperança, trazendo vida, trazendo transformação. A glória de Deus é o maior bem do povo de Deus. Ezequiel é um profeta do exílio, ministrando a um povo quebrado, desterrado na Babilônia, e ele havia presenciado em visões a retirada da glória de Deus, Deus saindo do templo, uma consequência do pecado, da idolatria, da corrupção espiritual e moral. Nos capítulos 40 até o 48, Deus revela uma visão detalhada de um templo restaurado. O ponto culminante dessa visão ocorre então nessa passagem que nós acabamos de lê-la, a volta da glória de Deus para o templo. O que foi quebrado foi restaurado, o que estava profanado foi santificado, o que estava destruído foi reconstruído. A grande ideia, meus irmãos, dessa passagem é que a restauração espiritual começa com o retorno da glória de Deus ao centro da vida do povo. Era a presença de Deus junto com o seu povo novamente, onde a glória de Deus habita a santidade, a comunhão, a restauração, a esperança. E nós, para entendermos a profundidade desta visão, nós podemos ver aqui 3 movimentos da narrativa que ilustram o poder restaurador da glória de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos ver a glória que volta. O texto mostra para nós que então me levou à porta, a porta que olha para o oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente. Veja bem que a porta oriental era a mesma pela qual a glória de Deus havia saído. E agora, desta mesma porta, Deus volta pelo mesmo caminho, um claro símbolo da reconciliação e da restauração. O oriente, de onde nasce o sol, representa aqui vida, representa renovação e um novo começo. A terra toda resplandece, o escuro da noite cede então o lugar à luz da glória de Deus. Imagine um pai, meus irmãos. Imagine um pai que tem que sair de casa por causa da rebeldia dos seus filhos. E o pai então faz a sua mala e sai de casa. E só de imaginar isso já é um absurdo, ainda mais no dia dos pais. Eu penso um pai que tem que sair de casa por causa da corrupção, da maldade, da rebeldia, da dureza do coração dos seus filhos. Mas, ao vê-los arrependidos, ele retorna com ele, volta a paz, o calor e a vida da casa. Assim era o templo, meus irmãos. Já pensou um Pai Celestial, o Deus soberano, saindo de casa, saindo do templo, saindo da presença do seu povo, por causa da rebeldia do seu povo? Que tristeza! Mas aqui, o profeta está vendo Deus voltando ao templo, voltando à sua casa. E nós podemos ver, meus irmãos, que Jesus é a glória de Deus encarnada. O texto que nós lemos na liturgia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus volta ao pecador por meio de Jesus.
Quando Jesus entra na nossa vida, a glória de Deus entra na nossa casa, entra na nossa vida. Ele é o sol nascente das alturas, que veio do Oriente para iluminar os que estavam em trevas. O povo que vivia em trevas viu grande luz através de Jesus. Ele é o novo templo, o caminho da reconciliação com Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quando é que a glória de Deus entra na nossa vida? Quando Jesus entra na nossa casa, entra no nosso coração e muda a nossa história. A voz que santifica, meus irmãos. Ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. Havia uma voz ali. E essa voz era a voz de Deus. A glória de Deus entra no templo e do interior Deus fala. E Ele reivindica o lugar como seu trono. Veja o que diz o verso 7. Vamos ler comigo esse versículo. Coloque aqui, versículo maravilhoso. Fala assim: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Veja bem que o templo agora será um lugar de santidade, um lugar onde Deus habita. Não mais de idolatria, não mais de prevaricação, não mais de corrupção, não mais de contaminação, porque a glória de Deus voltou e Ele diz: este é o meu trono. Este é o meu trono, este é o lugar da planta dos meus pés, Deus habitando no meio do seu povo. O Senhor repreende aqui, meus irmãos, a profanação dos reis de Israel, que colocaram monumentos idólatras próximos ao templo, misturando o sagrado com o profano. Segundo o comentarista Allen, o Deus que julgou é o mesmo Deus que restaura, anulando as deslealdades do passado. O seu amor nos ganha de volta e o que Ele ganhou, Ele transforma. Deus estava transformando novamente aquele ambiente. Isso nós podemos ver que aconteceu quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo, quando o povo voltou para a terra prometida. A primeira coisa que eles fizeram foi a reforma do templo, a reconstrução do templo. O templo era símbolo da presença de Deus. Era símbolo da presença de Deus, e nós podemos ver que Deus fez isso na época de Zorobabel, e ali estavam os profetas Zacarias e Ageu, incentivando o povo a reconstruir o templo, símbolo da presença de Deus. E nós podemos ver que aquele povo, quando dedicou o templo, eles choraram, com o cumprimento da promessa de Deus, com o cumprimento da promessa de Deus. E nós podemos ver aqui, meus irmãos, havia apenas uma parede que separava o templo das práticas idólatras. Veja o que diz o verso 8. Vamos ler comigo? Pondo o seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Em outras palavras, meus irmãos, puseram os altares dos seus ídolos ao lado do meu altar. É como se nós construíssemos aqui esse templo, começássemos a colocar imagens de escultura e começássemos a acender velas para essas imagens. Isso é o que? Idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança que em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Isso é idolatria. Isto mostra a proximidade perigosa do profano com o sagrado, algo que Deus não tolera. Deus não tolera a corrupção moral, espiritual, a idolatria. Segundo A.W. Tozer, onde não há distinção entre o sagrado e o profano, não pode haver verdadeira adoração. Cristo, meus irmãos, o Rei perfeito, o que ele fez? Ele entrou no templo e purificou o culto impuro. Ele expulsou os cambistas que ali vendiam e compravam no templo, expulsou todos que compravam e vendiam no templo, um lugar de adoração. Jesus nos chama então à separação radical do pecado.
Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e faziam negócio da casa de Deus. E nós podemos perceber que o verdadeiro trono de Deus agora é o coração do crente, um lugar santíssimo. Nós somos morada de Deus. Os ídolos não podem habitar no nosso coração. Jesus disse para os profanadores do templo, dizendo o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformais em covil de salteadores. Jesus é aquele que faz uma limpeza do nosso coração, de todos os ídolos que profanam a casa de Deus. Nós somos morada de Deus. Nós não podemos colocar nada no nosso coração em lugar de Deus. Cristo tem que ser aquele que possa sentar no trono do nosso coração e ter o primeiro lugar, ter a primazia e ser o Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa casa, da nossa igreja. Mas vejam bem, meus irmãos, em terceiro lugar, a santidade que transforma. Veja bem no verso 10, abra a sua Bíblia e vamos ler aí no verso 10. Veja o que diz esse versículo 10, todos juntos? Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Veja bem que esse modelo descrito aqui por Deus, na profecia de Ezequiel, já era o suficiente para que o povo pudesse lembrar dos seus pecados, se arrepender deles. Mostra para a casa de Israel este templo, para que se envergonhe de suas iniquidades. Deus revela aqui, meus irmãos, o templo ideal para inspirar arrependimento e mudança. O objetivo da visão não era apenas arquitetônico, não era mostrar a beleza do templo, não, mas era um objetivo espiritual e moral. O objetivo é mostrar o contraste entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus, entre o profano e o santo, entre aquilo que é ideal de Deus e a realidade pecaminosa do povo. Por isso, no versículo 12, vamos lê-lo novamente, que veja o que diz o texto. Esta é a lei do templo, sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Todo o seu contorno será santíssimo. A santidade é a marca do povo que habita com Deus. O tema da nossa igreja este ano é santificação. Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos pedir ao Senhor: Deus, faça uma faxina no templo, faça uma faxina na minha vida, faça uma faxina no meu coração, e que o Senhor possa habitar na minha vida, e possa reinar na minha vida. À luz do Novo Testamento, meus irmãos, a igreja é o templo vivo de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não habita em casa feita por mãos humanas. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós, e isso exige separação do mundo e santidade total. Cristo nos dá o poder para vivermos como um povo santo. Por isso o apóstolo Pedro chega a dizer o seguinte: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo santo de Deus, um povo separado para Deus, um povo dedicado a Deus, um povo consagrado a Deus. Concluindo, meus irmãos, a volta da glória de Deus é a maior prova de que Deus não desistiu do seu povo. O mesmo Deus que julgou é o Deus que agora restaura. Ele volta pelo mesmo caminho,
pelo caminho do Oriente, de onde ele tinha saído, ele volta por esse mesmo caminho, agora cheio de luz, poder e graça para restaurar o seu povo, e a presença de Deus muda tudo, meus irmãos. O templo enche-se de glória, e o povo enche-se de esperança, e a vida ganha um novo sentido. A vida só tem sentido quando Deus é tudo na nossa vida. Não há como a gente ter alegria, paz, luz sem a presença de Deus. A Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Então esse povo ganha um novo sentido com a volta da presença de Deus ao templo. Como viveremos? Em primeiro lugar, buscando a glória de Deus em tudo. Que a glória de Deus possa encher a nossa casa, a nossa vida, a nossa igreja, a vida dos nossos filhos. Segundo o Dr. Carson, a glória de Deus não é um conceito abstrato, é a própria presença ativa e poderosa de Deus entre nós. A glória de Deus é a presença de Deus entre nós. Sem a glória de Deus, tudo é vazio. Sem a presença de Deus, nada faz sentido. Nada faz sentido sem a presença de Deus na nossa vida. E que a glória de Deus possa encher os nossos corações. Mas em segundo lugar, como viveremos, meus irmãos? Vivendo em santidade. Segundo o Sproul, a santidade de Deus não pode conviver com o pecado. Deus não pode conviver com um povo rebelde, com um povo que se mistura com o pecado. Onde o pecado reina, Deus se retira. Não podemos misturar o santo com o sagrado. O templo e o coração devem ser consagrados a Deus. As nossas vidas devem ser consagradas a Deus. Nós devemos ser um povo santo, Senhor, um povo diferente. Como diz o pastor Adão, o povo de Deus é visto não pela semelhança, mas pela diferença. Que nós possamos fazer diferença como um povo santo de Deus, um povo dedicado a Deus, um povo consagrado a Deus. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Com missão. Sendo um povo missionário, povo de Deus. Dia 12 agora nós estamos completando 166 anos evangelizando o Brasil. Quando o Simon chegou aqui com apenas 26 anos de idade para evangelizar o povo brasileiro, ele não sabia falar ainda o português. Em 10 meses ele aprendeu a língua portuguesa e ele então fez a sua primeira escola dominical com apenas 2 adolescentes, 3 crianças, 5 pessoas na escola bíblica dominical. E quando ele morreu, ele já tinha deixado uma igreja organizada no Rio de Janeiro com 70 membros maiores, e tinha mais 4 outras igrejas, 5 igrejas no total, um seminário, e também uma imprensa evangélica para evangelizar o Brasil. E hoje nós somos mais de 5.400 templos espalhados por todo o Brasil, e com escolas, com creches, com orfanatos, levando o evangelho, e por isso nós devemos cumprir a nossa missão, sendo templos vivos que refletem a glória do Deus vivo ao mundo. Anuncia a glória de Deus revelada em Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, a glória de Deus entra na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos falar.